Então, bom dia, né? Estamos aqui no nosso segundo encontro de outubro para dialogar sobre o vínculo entre os pais, que é esse terceiro elemento invisível que Bustos realmente isolou, identificou e fez considerações super importantes. Então, eu vou compartilhar o slide, e aí, finalizando essa última parte, antes de entrarmos no cluster 3, Bustos faz algumas considerações interessantes dessa interação entre o cluster 1 e o cluster 2. Nós vimos, inclusive, eu sempre reitero aqui, quem não assistiu os outros encontros, os outros vídeos, está no nosso canal, vá lá e assista, que tem a introdução à teoria dos clusters, e tem o cluster 1 e o cluster 2. E agora, para fechar, vendo a interação entre os dois, nós vemos que existe uma relação entre as habilidades que a gente traz e aprende do cluster 1 e as outras do cluster 2, porque para a gente desempenhar os papéis e a gente viver no mundo, a gente precisa dessas duas habilidades. Para interagir, qualquer papel que a gente vai interagir, a gente precisa do receber e do dar, para a gente poder fazer essa troca. Precisa desse sim, que é você saber receber, saber identificar suas necessidades e também saber dizer não, que é saber dar o limite, tanto o limite externo, a escolha, a você dizer realmente o que você quer e o que você não quer, você ir em busca do seu desejo. Depois, a capacidade de criar, né? Então, a capacidade de gerar ideias está no cluster 1, mas a capacidade de ordenar esses pensamentos e ordenar, planejar essas ações está no cluster 2. Essa capacidade de criação vem do cluster 1, mas a forma, o limite de canalizar essa energia para dar forma a essas ideias que a gente tem está no cluster 2. Então, você vê que é uma complementação, de fato, de uma habilidade com outra, que vai gerar a nossa vida, né, o desempenho dos nossos papéis. E precisa ter um equilíbrio. Tanto que há pouco Inês estava remetendo aqui ao último capítulo da página 151, quando Busto sintetiza, né, que podemos sintetizar essas duas dinâmicas dizendo que quando o cluster 1 predomina e há uma ausência do cluster 2, uma pessoa chora ao invés de lutar. E quando sucede o contrário e há o predomínio do cluster 2 sobre o cluster 1, uma pessoa luta ao invés de chorar. Nem o pranto substitui a luta, nem vice-versa. São condutas que emergem, uma da dor e da tristeza, e a outra da força e da necessidade de conquista. Vincularmente, apenas criam desencontros, já que é terrível encontrar uma oposição quando se necessita de consolo e vice-versa. Porque é justamente quando a gente tem, inclusive, como psicoterapeuta, precisamos ter esse discernimento de quando é o momento de sermos terapeutas de cluster 1 e quando é o momento de sermos terapeutas de cluster 2, porque muitas vezes nós damos um tiro assim, meio errado, né? A pessoa chega com uma necessidade de acolhimento e a gente vai com uma oposição, exigindo que ela reaja, né, sem ter essa estrutura. E, por outro lado, também, quando a pessoa está muito passa muito tempo, como a gente diz, no banquinho do choro, a gente precisa ter uma postura mais de terapeuta do cluster 2 para incentivar a autonomia, incentivar
essa energia para a ação, para reagir e ir em busca dos seus desejos. Então, são duas coisas que são complementares, eu não diria nem opostas, né? Então, quando nós vemos o vínculo entre os pais, o ideal é que isso seja equilibrado, tanto o vínculo com a função materna e o vínculo com a função paterna, que eles interajam, se complementem e estejam em harmonia para gerar esse equilíbrio dentro da gente, dessa nossa estrutura. Então, essa harmonia e esse equilíbrio, esse eixo dos opostos, vamos dizer assim, né, que a gente faz tanto assim, né, numa posição de namastê, de reverência e tudo, é exatamente quando nossos opostos se encontram no centro, no nosso eixo, que é o ideal, isso cria uma entidade invisível, mas ela é fundamental, ela é que dá esse eixo para a gente, porque vem essa unidade funcional, que esse é o termo, inclusive, usado no psicodrama para o diretor e o ego, quando está em perfeita harmonia num trabalho para gerir um grupo. Então, a concretização do vínculo entre a unidade funcional é que Bustos chama do terceiro pai. E muitas vezes esse terceiro pai é o que fica mais patente, é o que fica mais presente e difícil de ser confrontado e difícil de ser identificado, porque é como uma iminência parda, porque muitas vezes a gente tem a relação com a mãe de um jeito e a gente identifica e até confronta a mãe, a gente tem uma relação com o pai e aquilo ali é concreto, a gente também confronta o pai, mas essa unidade funcional entre eles, essa eminência parda que paira e que fica, a gente introjeta como padrão de psicodinâmica, a gente fica, às vezes, meio sem identificar. Por isso que é tão interessante no psicodrama a gente estar atento a isso e concretizar esse personagem, concretizar essa relação, para assim a gente poder identificar, se relacionar com ela, mudar o que precisa ser mudado, atualizar, né? Então, esse vínculo, ele, quando reflete acordos e coerência, então vem para a criança, para o adolescente, para a vida da gente, mensagens claras e que ajudam a gente a se desenvolver, justamente porque dá essa harmonia nesse eixo. Quando esse vínculo está desarmônico, então vem uma mensagem anula a outra. Então é como se ao invés de ter essa junção e esse equilíbrio, uma coisa vai e destrói a outra. Ou então tem uma contradição, então fica uma coisa ambígua. Se faz uma coisa, desfaz a outra, se faz a outra, desfaz uma, e aí a pessoa fica dividida, né? Então, ou tem uma sensação meio de esmagamento de um lado, ou de traição, às vezes, com quem eu vou fazer alianças, né? Então, começa conflitos, e às vezes esses conflitos paralisam. Até o último exemplo, Bustos fala de uma família, né, de André, onde o pai tem uma posição, a mãe tem uma outra posição sobre uma questão o bar mitzvah, que era uma família judia, em relação ao filho, e aí cria-se uma refeição, cria-se uma tensão, uma discordância, cada um com a posição, mas ninguém fala sobre isso, e essa tensão simplesmente permanece e a mãe, que tinha um poder maior, faz prevalecer a sua vontade e isso perdura e o filho cria sempre uma frustração e uma tristeza porque ele não conseguiu realizar o desejo dele, em momento nenhum foi perguntado sobre isso, e termina uma coisa não dita se tornando um adoecimento, né, dentro da família. Então, eu acho que é importante a gente refletir também, quando a gente está, tanto na nossa história como na história dos pacientes, a gente ter essa ideia
dos vínculos, das relações, da tele, do campo que se forma na família, do campo que é gerado entre os pais, porque isso reflete e muito entre a gente, né? Na nossa estrutura. E também vai ser a base, né? Vai ser a estrutura onde nós vamos desenvolver nosso cluster 3, que vai ser justamente o cluster 3, a gente amplia, né, nosso espaço, amplia nossa vida e vai para o mundo. E o cluster 3 vai ser o assunto que nós vamos ver no nosso próximo encontro, que é, depois de estar com essa base do cluster 1 e do cluster 2, sabendo dar e receber, sabendo ter ideias e correr atrás para concretizá-la. Então, como é que a gente vai para o mundo? Que tipo de relações nós vamos desenvolver com nossos pares, a partir desse eixo de integração, de harmonia que a gente desenvolveu entre a gente? Dentro de nós mesmos, com a relação entre os pais, e a síntese disso tudo, nós vamos condensar e estruturar nossa ação no mundo e nossa relação com nossos pares. Então, eu aguardo vocês no próximo encontro para discutirmos, conversarmos, dialogarmos, né, sobre a teoria dos clusters. E aí, quer Ficou compartilhar alguma ótimo. coisa, Inês? Ai, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Então, ficou bem legal. Achei que a sua reflexão traz para a gente memórias importantes em relação à configuração de casais, né, de relacionamentos que aparentemente são muito funcionais, são aparentemente sólidos, representados até por elementos assim, como se fosse um tijolo, né? Um tijolo bastante resistente e bastante coeso. Que Entretanto, quando proporciona segurança e estabilidade, né, para os filhos. exato, para as Mas, construções, né, dos filhos, mas nem sempre isso acontece, né? Em alguns momentos a gente vai percebendo que esses tijolos eles têm uma outra forma de ser percebido, como se fossem tijolos, sim, mas tijolos de 8 furos, né? Quer dizer, aqueles que deixam espaços internos bastante significativos que podem conduzir para inseguranças, para fragilidades e até para rupturas, né? bem legal essa metáfora do vínculo como tijolo, solidez, ou, às vezes, uma aparência que, na verdade, não corresponde à essência, à realidade, e gera essa ambivalência que Bustos fala, que dá uma paralisação, né? Porque aí foi o exemplo que ele deu, essa discordância, essa ambivalência que não é expressa, que não é falada, que não é integrada, então gera uma incoerência que trava, né? Como se fosse um cabo de guerra. Você é puxado para um lado, é puxado para o outro, você fica parado no meio, né? E aí fica tentando segurar para não rachar, não ter uma ruptura, né? Mas então é isso, vamos continuar nessas reflexões e seguindo, aguardando vocês no próximo encontro.